Olá, esse segundo bloco, ele cuida de tentar interpretar o fenômeno da codificação do Código de Processo Penal Italiano de 1930. É preciso compreender que, então, a Itália, sendo um dos últimos países a proceder à unificação, ela ainda mantinha uma estrutura que, na transição do século XIX para o século XX, operava com códigos regionais, né? Então, o código vigente antes do século XX na Itália, na maior parte das regiões, era o código sardo, que era uma fórmula de modelo misto inspirada no sistema napoleônico, e o primeiro código da unificação italiana acontece apenas em 1913, que é o código chamado Finocchiaro Aprile, e que, em termos gerais, era um código moderadamente liberal. Ele tinha algumas relações problemáticas com a esfera da liberdade pessoal, ou seja, há um texto importante aqui, mencionado no meu livro, de um autor chamado Luigi Lacquet, chamado Processo Penal para os Cavalheiros, Processo Penale per i Galantuomini, que é um texto no qual o Luigi Lacquet ele faz uma abordagem do Código de 1913 através do sistema das cautelares, dizendo basicamente que a liberdade provisória ela era concedida àquelas pessoas que tinham maiores condições econômicas, ao passo que as pessoas com menores condições econômicas acabavam permanecendo integralmente presas ou detidas durante o curso do processo. Mas, para essas pessoas com maior condição econômica, inclusive, esse Código de 1913 ele era mais avançado do que o Código de 1930, porque ele previa a possibilidade, inclusive, que nós hoje não temos, de liberação automática do sujeito com o passar do tempo. Então, operados certos limites temporais, haveria a possibilidade do acusado ou do preso, do detido, ser imediatamente solto, né, por conta do mero decurso lapso temporal. Então, era uma limitação de caráter temporal que se atribuía à prisão preventiva, embora ela estivesse conectada à questão primordial da condição econômica do sujeito. De uma maneira geral, esse Código de 1913 ele já era criticado à época e ele, de alguma maneira, já enfrentava resistências por parte da doutrina. Né? E essa mesma doutrina que vai criticar o Código de 1913 também ocupará um espaço importante na formulação do Código de 30, que é o Código Rocco, né? Conhecido como Codice Rocco, que é o código da experiência fascista italiana. Ora, o fascismo italiano teve como uma das primeiras providências, os dois primeiros códigos aprovados, então, por Mussolini, foram o Código Penal e o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele era absolutamente muito mais reacionário do que era o Código de 1913. Porém, o que um autor importante da historiografia italiana, como Mario Sbricoli, aponta é que esta conformação do pensamento italiano da época não reverteu e tampouco substituiu todos os conceitos liberais que perduravam e que eram o local da prática, que habitavam a prática forense e a própria doutrina da época. Então é bem importante salientar que, como assevera o Mario Sbricoli, nós tivemos não uma mutação de categorias. Algumas categorias, como já referido, elas já existiam no Código de 1913 e já eram produto das discussões da doutrina da época. O que houve, sim, foi uma espécie de giro reacionário, ou giro autoritário, essa também é a expressão do Mario Sbricoli, no sentido de emprego das velhas categorias liberais num sentido autoritário. Então, como havia dito no primeiro bloco de aula, o fascismo ele é reconhecido como uma doutrina política, se assim é possível chamá-la,
em que ela possui uma certa orfandade em termos de ideias. As ideias são sempre acopladas de outras formas de pensamento. Então, o Código 1930 é um código que reverte alguns aspectos liberais do Código 1913, mas no plano doutrinário não salta para fora, não estabelece categorias outras e absolutamente diferentes daquelas que já circulavam antes, nas décadas anteriores, especialmente porque nós vamos encontrar no pré-fascismo uma disputa teórica que será entre, de um lado, os positivistas e, de outro, os dos tecnicistas. Essa é uma disputa teórica que provocará um certo hibridismo do Código Rocco, especialmente porque no Código Rocco, apesar da nomenclatura e das bases avançarem para dizer aqui temos um movimento meramente técnico, né? Então, o próprio Alfredo Rocco dizia, o Vincenzo Manzini sustentava que o código era uma obra eminentemente técnica. Essa obra eminentemente técnica, ou a sustentação de que se tratava de uma obra eminentemente técnica, ela estava depositada justo nessa doutrina prevalente, nesse movimento filosófico jurídico chamado como tecnicismo jurídico, e que havia, de alguma maneira, avançado, superado os positivistas, né, como a principal referência teórica de sustentação de uma obra jurídica. De uma maneira geral, o Código de Processo Penal italiano, ele passa, ou ele se enquadra numa transição, num fenômeno de transição entre duas escolas, como havia dito, positivista e também a própria tecnicista, com um amplo predomínio da escola tecnicista. Em primeiro lugar, há que se verificar que o período que vai do século, especialmente do final do século XIX ao início do século XX, ele coincide ainda com os últimos debates em torno do penalismo clássico versus a escola positiva. Importante dizer, entre classicistas e positivistas, nós estamos em um debate que se dá dentro das esferas e marcos epistêmicos do liberalismo jurídico. Esse liberalismo jurídico é tratado e nominado pelo Mário Sbricoli como o período da penalística civil. Que era a penalística civil? A penalística civil era nada mais, nada menos do que um modelo integrado de ciência penal com franco predomínio dos debates sobre fundamentos e de uma filosofia penal em sentido macro. O grande nome dessa época é ninguém menos do que Carrara. Né? Carrara, com seu programa de direito criminal, ele consegue, evidentemente, estabelecer uma forma enciclopédica de conhecimento penal, no qual, antes mesmo de se debater sobre como se deve proceder à punição, é preciso discutir de maneira vertical e profunda qual é o fundamento do direito de punir. Essas nuances, essas discussões que são mais bem próprias da filosofia penal, elas caracterizam de uma maneira muito clara o que se poderia chamar como penalística civil. Essa concepção de penalística civil, ela começa a entrar em colapso quando os positivistas sustentarão que o fenômeno criminal deve ser abordado através das lentes de uma antropologia criminal, e aqui os nomes clássicos da época, como Lombroso, Garofalo, Ferri, vão coordenar, inclusive, trabalhos do ponto de vista do planejamento legislativo. Então, no final do século XIX, exemplificativamente, um ministro de Justiça da época, que era Ludovico Mortara, designará Raffaele Garofalo e Luigi Carelli para a elaboração de um anteprojeto de Código de Processo Penal, o projeto Garofalo-Carelli, né, e que não é aprovado, enfim, é um projeto anterior ao Código Finocchiaro Aprile de 1913. Mas
já se tinham algumas questões que eram debatidas e que caracterizavam o modo de pensar da escola positiva sobre a escola clássica, dentre elas, dessas características, a principal delas, que era a aversão dos positivistas à presunção de inocência, dizendo que era uma excrescência do pensamento iluminista francês. E, de uma certa maneira, o pensamento clássico no direito penal e processual penal era, em realidade, a colocação em jogo de vários preceitos iluministas, né, de interpretar a liberdade humana e o excesso caracterizador do poder como necessariamente um poder que deve ser constrangido pelos direitos do homem. E essa concepção iluminista, ela era atacada de maneira frontal pelos positivistas. Porém, antes mesmo da assunção do fascismo ao poder, a própria escola positivista já sofreria um certo baque e uma crítica de caráter filosófico e de caráter político pelos juristas da época, nominando-se aqui especialmente o Arturo Rocco, né, que é o penalista, irmão do Alfredo Rocco, que foi alçado a ministro de Justiça na época do governo Mussolini. O primeiro ministro de Justiça do governo Mussolini ninguém menos do que Alfredo Rocco, que era um processualista e comercialista. O Arturo Rocco escreve um texto que é o produto da chamada prolusão sassarese, a prolusão na Universidade de Sassari. A prolusão era uma forma de comunicação, de uma espécie de conferência fechada, direcionada especialmente aos professores, que se faziam em universidades. E lá se apresentava sempre um texto inédito. E ali, Rocco desenvolverá um estudo sobre a mudança metodológica que deveria se dar sobre a ciência do direito penal. Então, Rocco propunha como uma das suas consequências, ou como um dos objetivos dessa prolusão, afastar e tornar ciências auxiliares do direito penal tudo aquilo que havia encampado e havia sido colocado como o elemento de primazia do direito penal, que era todo o fenômeno ligado à antropologia e à psiquiatria criminais. Então, o estudo sobre o criminoso era fortemente discutido por Arturo Rocco, e, em seu lugar, se propunha um retorno à ciência do fato penal, mas, mesmo assim, considerando como disciplinas auxiliares a antropologia criminal, a psiquiatria, a psicologia forense. Eles não eram absolutamente excluídos, mas sim deveriam orbitar num campo que era o das disciplinas auxiliares. Ora, esse movimento será um movimento de inauguração do que se convencionou chamar como tecnicismo jurídico. E o tecnicismo jurídico era um movimento de positivismo jurídico, alçado às últimas consequências, e que tinha por finalidade blindar o direito penal e o processo penal de interferências externas, né, especialmente através, como havia dito, da reformulação do objeto da ciência penal e processual penal. É um texto que se volta muito mais sobre o direito penal do que o próprio processo penal. A primeira cátedra de direito processual penal na Itália somente vai se dar em 1938, com o próprio Manzini. Então, o direito processual penal ainda não tinha uma independência, uma legitimidade independente do direito penal. Então, daquilo que o Rocco trata como uma refundação do objeto e da metodologia da ciência penal, também deve-se ter atenção que essas palavras se dirigem para o plano do direito processual penal. Num ponto importante, o Código Rocco é encomendado, a sua escritura, ela é encomendada a ninguém menos do que Vincenzo Manzini, que escreve o código em 3 meses. Esse código, ele é um código, como o professor Franco Cordeiro denominava, esculpido a golpes de machadinha. Né? Essa é a expressão que o Cordeiro utiliza. E utiliza para dizer, aqui metaforicamente, que se tratava de um código muito mal feito. Né? Então, assim, nós termos atenção a esculpir em madeira, né? As formas que podem ser esculpidas na madeira são formas geralmente quadradas, são formas
muito menos bem acabadas do que outras formas de arte. Então, com isso, o Cordeiro quer dizer que era um código mal construído, mal redigido. Além do que, era um código elaborado por ninguém menos do que Manzini, considerado pelo Cordeiro como um homem de ordem, né? Como alguém saudosista das velhas práticas inquisitoriais. Essa, inclusive, é a expressão utilizada pelo Cordeiro no texto Guida alla Procedura Penale, lá na introdução ao processo penal do Cordeiro. Ora, não deve ser desconhecido por ninguém que Manzini, inclusive citado por vários autores brasileiros, às vezes de maneira até de forma descontextualizada, Vincenzo Manzini é alguém que elevará o autoritarismo processual penal a um nível inigualável, né? Porque a estrutura desse código é uma estrutura que serve unicamente para fins condenatórios, para servir como instrumento de perseguição política de um lado, mas também para garantir índices altos de condenação. O código é todo voltado sobre a esfera da repressividade, e ele é um autor adepto do tecnicismo e se colocava na posição de antifilósofo. Ele odiava a filosofia e dizia que não servia para nada. E, portanto, o Manzini ele estabelece um código que, de uma certa maneira, não deixava ou não ultrapassava por completo a tradição liberal do Código de 1913, mas, por outro lado, Vincenzo Manzini vai elevar, por exemplo, os poderes policiais, a possibilidade da decretação da prisão preventiva de alguém diretamente pela polícia, através de um instituto chamado fermo, em que a própria polícia poderia proceder à prisão. Claro que depois teria que ser analisada pelo juiz, mas havia uma liberdade de poderes concedidos à polícia. Então, sobre a matriz liberal, como acentua um importante historiador do direito italiano chamado Marco Nicola Miletti, né? O Miletti ele nos afirma que o Código Rocco, em termos doutrinários, está assentado em duas categorias fundamentais. A primeira dessas categorias é o conceito de ação penal. A segunda categoria é a de relação jurídica. Então, no primeiro ponto, o Marius Bricoli acentua que o Código Rocco é o produto de uma transição que salta da penalística civil para a civilística penal. O movimento de tecnicismo é denominado pelo Marius Bricoli como civilística penal, que corresponde à perda das fontes extrajurídicas ou extralegislativas do direito. É essa espécie de anemia sofrida pelo direito que devém em meros comentários legislativos, sem que se estivesse preocupado com os fundamentos do direito. Né? Os chamados fundamentos do direito acabam sendo minados, acabam sendo abandonados numa pretensão de criação de uma ciência exclusivista do direito que colocaria porta fora todas as influências que não poderiam ser relacionadas à mera normatividade intersistêmica. Um outro fator importante que também ajuda a compreender essas categorias importantes de fundação doutrinária do Código Rocco são perceptíveis através de uma outra expressão utilizada pelo Marius Bricoli, chamada de publicística italiana. A publicística italiana nada mais é do que o plano jurídico de estabelecimento das formações de direito público. Aqui, importantes nomes como, na Itália, como Santi Romano, como Oreste Ranelletti, e, fundamentalmente, o mais importante deles, que é o Vittorio Emanuele Orlando, que é o grande administrativista, né, o maior administrativista italiano. E o Orlando, ele trata, na formação do direito administrativo italiano, ele tenta fazer exatamente o que fez o Rocco na Prolusão na Universidade de Sassari, de construir
uma ciência do direito público italiano. E para isso ele exatamente afasta as matrizes filosóficas de forma muito próxima à construção da chamada escola histórica germânica, especialmente importando conceitos de Windscheid, de Jhering, de Savigny. Esta escola histórica italiana, ela própria tinha alguns flertes com aspectos autoritários. Ela elevava a autoridade do Estado, era uma doutrina, diria, quase que saudosista do império e da força do Estado soberano. Mas a maior parte desses autores escreve na tentativa de uma teoria do direito, de construção de uma teoria do direito, sobre as bases privatistas. Então, o que o Orlando faz é impulsionar as categorias de direito privado para dar a elas agora uma faceta de direito público. E, evidentemente, o Orlando, inclusive, escreve antes mesmo do Rocco. Tanto assim que o Rocco ele se baseia, embora não de forma clara e expressa, nesse texto do Vittorio Emanuele Orlando sobre a formação do pensamento da publicística italiana, numa prolusão na Universidade de Palermo, conhecida como prolusão palermitana. Bom, retomando o Código Rocco, portanto, Manzini escreve desde bases sobre ação penal e sobre relação jurídica processual. Não à toa, a teoria geral do processo brasileira, ela é construída através dessas duas categorias, fundamentalmente. Em primeiro, teoria da relação jurídica. Em segundo, ação penal. Veja que a ideia de ação penal, ela repercute diretamente no Código de Processo Penal brasileiro, porque não é raro nós encontrarmos autores que sustentam que o objeto do processo é a ação. Então, de forma muito mais clara, nós vamos encontrar o artigo 42 do Código de Processo Penal, que o Ministério Público não pode desistir da ação. E isso, do ponto de vista técnico, é absurdo, porque a ação é exercida pelo Ministério Público e, uma vez que o juiz receba a ação, nós não temos mais a ação, ela se esgotou. A ação, como recorrer ao Poder Judiciário e a verificação das condições da ação, ela faz com que a ideia de ação esteja esgotada, e daqui para diante nasce o processo. Então, você não pode desistir do processo. Esse é só um exemplo para demonstrar como a ideia de ação ela está impregnada ainda na própria lógica de estrutura do Código de Processo Penal, como elemento fundamental, como objeto do processo. Na prática forense, nós vamos encontrar, por exemplo, a menção do habeas corpus para trancamento da ação, quando a ação já foi exercida, não se tranca a ação, se tranca processo. É um exemplo que eu estou dando aqui de como uma das categorias que conformam o eixo, as diretrizes básicas do Código de Processo Penal italiano e brasileiro, é a ação. Do ponto de vista a relação jurídica processual, ela é, de novo, uma importação, um atravessamento das categorias de processo civil para o processo penal. E nesse campo, nós vamos encontrar aqui uma questão talvez fundamental para debates em termos de como, ao contrário do que alguns autores, eu vou citar nominalmente aqui a própria professora Ada Pellegrini Grinover, afirma que a relação jurídica somente poderia se dar em um Estado democrático, em uma concepção democrática de processo. Errado, altamente errado. Altamente errado. A teoria da relação jurídica ela foi estabelecida com base na escola histórica alemã, e ela mantém, como havia dito, não apenas flertes, mas inspirações de retorno saudosista a um Estado forte e repressivo, né, de império. Né, os saudosistas do Império Austro-Húngaro. São esses os autores que escrevem sobre a teoria da relação jurídica. Mais do que isso, o próprio Biloff recolhe vários fragmentos dos doutrinadores da época, né, dos teóricos do direito da época,
Mas, no campo processual penal, a teoria da relação jurídica, a teoria do rapporto jurídico, ela é, na Itália, estabelecida a partir de fortes considerações sobre qual é o objeto dessa relação jurídica. E nas palavras do Arturo Rocco, quando escreve sobre isso no campo do direito penal, sobre o objeto do direito penal, ele vai nominar isto como ius puniendi. Falar-se em ius puniendi, e se fala no Brasil, inclusive se fala sobre prescrição da pretensão punitiva, prescrição do ius puniendi, em diferença à prescrição da execução da pena, da pretensão executória, ou do ius punitionis. Falar-se em ius puniendi significa nada mais, nada menos do que subverter qualquer tipo de lógica democrática no processo no direito penal. E eu explico por quê. Quando o Arturo Rocco escreve esse texto chamado Sobre o Direito Subjetivo de Punir, então, a escola histórica é a escola que eleva a categoria do direito subjetivo ao eixo central sobre o qual devem orbitar toda a teoria do direito da época. Falar-se em direito subjetivo de punir significa justificar como o Estado deve, ou por que o Estado pode punir alguém. E ao invés de se trabalhar com os marcos do poder, que são mais claramente os adequados para se falar num eixo punitivo, se fala sobre direito. E o Arturo Rocco pergunta, mas para nós falarmos de um direito subjetivo, é preciso que exista um direito pré-existente. Porque quando a gente está relacionando uma determinada relação jurídica qualquer, e o exemplo do direito privado é o do credor em relação ao devedor, o direito subjetivo a exigir o crédito, ele existe desde o momento em que o devedor não solveu a obrigação. Então, a fonte do direito subjetivo é uma obrigação anterior, é um direito obrigacional. E se transporta isso para o patamar do direito penal. Então, para que exista um direito subjetivo do Estado à punição do delinquente, é antes necessário que exista um direito anterior. Qual o direito anterior que foi violado pelo delinquente? O direito à obediência do súdito em relação ao Estado. Essas são as palavras do Arturo Rocco. Ora, ius puniendi nasce a partir da desobediência dos súditos sobre o soberano, sobre o poder soberano do Estado. Ora, é nesse cômputo de ideias, é nesse enquadramento de ideias que o Código Rocco vai se firmar. Essa publicística italiana que inspira a teoria da relação jurídica, que inspira a ideia de ação penal, ela está baseada em pelo menos 3 aspectos absolutamente indispensáveis para compreender como o Código Rocco italiano é formado. Primeiro, em que o poder do Estado ele é explicado através de categorias jurídicas, então ação penal, relação jurídica, então o poder estatal é estabelecido sobre categorias jurídicas, sobre categorias que são explicadas através do direito. É um pouco o que o movimento tecnicista procurou fazer. Segundo, o Estado não conhece limites extrínsecos ou externos ao exercício do seu poder. Toda a publicística italiana ela percebe que o Estado não pode estar sujeitado a qualquer tipo de limitação e, portanto, toda a limitação do Estado é uma autolimitação. Essa perspectiva pode ser, por exemplo, encontrada no grande teórico do Estado fascista, que é o Sérgio Panunzio, que sustentava, inclusive, se tratar o Estado fascista de um Estado de direito. Então, os direitos subjetivos dos indivíduos não impõem limites ao Estado. O Estado é que impõe os seus próprios limites. E com isso eu trago um pouco dessa filosofia que permitiu o florescimento do Código Rocco e, a partir de agora, então, eu quero fazer o contraponto estruturante entre o Código Rocco italiano de 1930 e o Código brasileiro de 1940, coisa que faremos a seguir, ok?